Quero mostrar para vocês os 5 livros que eu mais indiquei esse ano em terapia para os meus pacientes. São 5 livros de peso. Alguns que não são muito grandes, são fáceis de ler, mas leituras fecundas que, quando lidas com um propósito, com alguma direção, e principalmente em terapia, que eu vou fazendo um acompanhamento dessas leituras, dos insights, das reflexões que os meus pacientes vão tirando dessas leituras, nossa, a gente consegue grandes resultados. Primeiro livro, olha, se você conhece, coloca aqui nos comentários e me conta que você conhece, porque eu acho, primeiro, ele muito subestimado, porque é da Brené Brown. Quem conhece a Brené Brown provavelmente conhece pelo livro A Coragem de Ser Imperfeito, e esse daqui, coitado, fica meio que jogado lá no canto da sala, que é o livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo. Um livro que fala muito sobre a vergonha e o que a vergonha faz conosco, como que a vergonha ela nos coloca sempre num lugar de vitimismo, num lugar de subversão, num lugar em que a gente fica sempre se depreciando e se incapacitando. Aquela famosa autossabotagem é a vergonha que faz com a gente. E revela como que a vergonha, por vezes, ela está à frente da ansiedade, ela está à frente de outros transtornos que a gente, numa pressa de fazer diagnóstico ou querer descobrir o que o paciente tem, a gente sai falando, a gente sai chutando, sem fazer uma boa avaliação, sem fazer um bom acompanhamento. E esse livro aqui traz situações concretas, reais, de entrevistas que a Brené Brown faz com tantas pessoas, e ela vai compartilhar essas experiências que no final a gente fica na nossa cabeça, nossa, eu achava que isso só acontecia comigo. Achava que essa vergonha, ou então que essa coisa que me aprisiona, que a vida parece que só dá errado para mim, na verdade, olha, tá acontecendo com todo mundo. E hoje, quando a gente para diante das redes sociais, a gente vê exatamente isso. Todo mundo tem a vida perfeita, todo mundo mostra a vida perfeita, e quando a gente se depara com isso, qual é o nosso pensamento? Olha o que está acontecendo comigo, isso acontece comigo, só eu estou sem dinheiro, só eu tenho que trabalhar mais do que eu gostaria, só eu preciso vir à noite para dar conta do que eu preciso entregar no prazo. Não. Então fica essa indicação, um livro aqui que eu acho que você tem que colocar ali na cabeceira da sua cama e ver esses relatos, e eu tenho certeza que você vai encontrar muito de você, muito da sua vida em cada um desses relatos aqui. Segundo livro mais indicado em terapia esse ano foi A Liberdade é uma Escolha, que, olha só, esses dois, esse daqui da Brené Brown, ela ficou mundialmente conhecida por conta da Coragem de Ser Imperfeito, e esse daqui que é o livro A Liberdade é uma Escolha, da Edith Eger, que ficou mundialmente conhecida por conta da bailarina de Auschwitz. Todo mundo conhece a bailarina de Auschwitz, mas não conhecem A Liberdade é uma Escolha. Esse livro aqui, olha como que ele é curtinho, como ele é fino, e ele é hiper impactante. Eu acho que eu já fiz alguns vídeos dele aqui, já comentei sobre as reflexões. Um livro que me ajudou muito em uma fase muito difícil da minha vida, onde eu pude entender que de fato eu sou livre. Eu parto da logoterapia, parto dessa liberdade, da crença na liberdade incondicional do ser humano, mas claro, eu sou humano e eu escorrego, e por vezes eu me vejo cercado pelas determinações, no sentido de determinações que são normais daquilo que é humano, sabe? E esse livro, ele me esclareceu, ele abriu janelas para a alma. Eu consegui encontrar em cada uma desses capítulos formas de olhar para mim diferente, formas de encontrar portas diferentes de liberdade na minha vida. E aí, só para vocês terem noção, como são poucos capítulos, são 12 capítulos, mas eu vou ler 2 aqui para vocês terem ideia de como mais ou menos o livro caminha. Então, na introdução ela vai falar: liberte-se de suas prisões mentais. O subtítulo é Eu Aprendi a Viver no Campo de Extermínio. Então ela vai retornar àquela vivência do campo de concentração, toda a história que ela já conta lá no Bailarina de Auschwitz, ela vai fazer alguns comentários e tecendo uma teia em relação à liberdade. Capítulo 1, e agora? A prisão da vitimização. Quantas vezes nós nos colocamos na cadeira de condenados por assumir que somos vítimas e nos condenamos como vítimas. Percebe que é um paradoxo, é quase uma contradição, mas é exatamente isso. Nos condenamos por estar no lugar de vítimas, por nos colocar no lugar de vítimas e vítimas de nós mesmos. E depois, capítulo 2, Sem Prozac, um remédio em Auschwitz. A prisão da negação. Muitas vezes nós negamos e queremos negar as nossas emoções, hoje principalmente com os vários anestésicos que existem por aí. Não sou contra remédio, tá bom? Já deixo isso bem claro, não sou contra psiquiatria, trabalho junto com psiquiatras, com os meus pacientes, mas não podemos negar que hoje nós vivemos essa febre do remédio, como vai dizer Bill Churran em alguns dos seus livros,
querendo calar a dor, querendo calar o sofrimento, tirar a voz, tirar o sentido, simplesmente anestesiar. E não é por aí o caminho, sabemos bem disso. Terceiro livro é a autobiografia da minha querida, minha amada Edith Stein. Muitos pacientes me acompanham nas redes sociais e veem eu postando sobre ela, sobre a vida, sobre as obras da Stein e querem logo conhecer. E qual é o melhor caminho para conhecer alguém? Se existe uma autobiografia, vá atrás dessa autobiografia, veja o que ela fala sobre ela. Ninguém melhor do que eu para poder falar sobre mim. Então por isso que eu indico a autobiografia. Se você quer conhecer Edith Stein, se você ainda não conhece, essa daqui publicado pela Paulus, Vida de uma Família Judia e outros escritos autobiográficos, onde Edith Stein vai contar lá desde a sua infância até a sua entrada no Carmelo e depois a sua deportação para os campos de concentração. Os dois últimos, já vou emendar um no outro, porque é do mesmo autor, Viktor Frankl, lógico que não poderia ficar fora. O tão aclamado Em Busca de Sentido, também já falei muito sobre ele aqui, então eu indico sempre para os meus pacientes. E esse recém-lançamento da editora Sinodal, que publica obras incríveis também do Frankl de forma inédita, que é Sentido, Liberdade e Responsabilidade. Então são alguns escritos aqui, palestras, conferências e um capítulo escrito pelo Frankl. Também tem uma entrevista onde ele vai falar sobre o sentido, a liberdade e a responsabilidade a partir da logoterapia. Ele vai retomar muitos conceitos já em outros livros, mas aqui de uma forma mais fluida. Eu achei muito mais fácil de ler, de entender e de assimilar alguns conceitos. E eu gostaria de terminar esse vídeo, como eu falei, objetivo rápido também, porque eu tenho hora, preciso atender já um paciente, e eu quero só ler uma parte desse livro que muito me marcou. Esse trecho ele vem depois que o Frankl está falando sobre a vivência dos valores. Sabemos que os valores são eles os caminhos para dar sentido à vida. E ele fala assim: essas são algumas possibilidades de sentido, mas não as únicas. Elas podem mudar a qualquer momento, a cada instante. A oferta, a proposta de sentido da minha vida pode ser outra. Preciso estar aberto, preciso permanecer receptivo, preciso manter os olhos abertos, preciso ter um horizonte amplo para perceber o que está acontecendo, para notar quando e onde a vida me oferece uma possibilidade de sentido oculta. E assim, meus queridos e minhas queridas, a gente precisa entender que a todo momento existem possibilidades diante de nós. A vida ela se abre como um caminho aberto para realizar sentido. Para isso, a vida vai nos dando possibilidades. Desde Kierkegaard, lá na filosofia existencialista, a gente já falava sobre a angústia que é nos depararmos diante da possibilidade e precisar escolher. Então, a todo momento, a gente precisa valorizar isso. Olha, eu preciso fazer escolhas. Se eu preciso fazer escolhas é porque há possibilidades. Não há nenhuma determinação que nos sufoque, que nos tire o sentido da vida. Ainda quando não pudermos mudar o ambiente, quando não pudermos mudar absolutamente nada à nossa frente, vai dizer Frankl, precisamos mudar a nós mesmos. E isso que é a grande possibilidade. Em todo instante, em toda circunstância, a todo momento diante de nós, acima de tudo, a capacidade que nós temos de mudar a nós. Nossos pensamentos, nossa forma de ver, nossa forma de falar, nossa forma de viver a vida. E talvez seja somente isso que você está precisando hoje. Se você precisar de terapia, sabe que pode contar comigo. Me manda uma mensagem aqui no link abaixo e a gente vê se a gente consegue encaixar horários, agendas para começar a fazer um acompanhamento, uma trajetória que busque sentido, porque não há nada pior do que uma vida que não tenha sentido para ser vivido. Muito obrigado por você me escutar, por estar aqui. Se faz sentido para você, se inscreve no meu canal se ainda não está inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém que com certeza vai gostar, né, dessas indicações. E se você já leu desses livros, tem algum comentário para fazer, me conta aqui. Se não leu, leia. Leia que eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para você e para a sua vida. Eu espero você aqui no próximo vídeo.